A personalidade social do estudante, moldada em tradições acentuadamente particularistas, tradições que, como se sabe, costumam ser decisivas e imperativas durante os primeiros 4 ou 5 anos da vida da criança, era forçada a ajustar-se, nesses casos, a novas situações e a novas relações sociais que importavam na necessidade de uma revisão, por vezes radical, dos interesses, atividades, valores, sentimentos e atitudes e crenças adquiridos no convívio da família. Fala, rapaziadinha do Biblioteca R, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais uma revisão do Raiz do Brasil. Hoje a gente vai revisar aqui a parte do capítulo 5. Antes da gente continuar, deixe seu like, se inscreve no canal, vai conferir a nossa página lá no Instagram. A gente está trazendo umas dinâmicas diferentes para a página, como curiosidades, indicações, fugindo do básico dos bastidores ali do que eu tô lendo. Inclusive, espero que vocês estejam gostando. Eu tô lendo Crime e Castigo atualmente. Em breve vou trazer a revisão para vocês no canal. É um livro imenso, né? Então vai demorar um pouco. Mas um livro muito interessante e eu pretendo trazer. Nesse capítulo do Raiz do Brasil, capítulo 5 de 8, vão faltar apenas 3, né? O 6, o 7 e o 8. A gente já fez 4, se você não conferiu, venha no canal conferir as outras revisões. Livro, uma análise sociológica do brasileiro extraordinária, um livro muito interessante. E no capítulo de hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre o traço de personalidade, sem olhar muito para o passado, mas analisando um personagem mais atual, digamos assim. Não esqueçam de comentar, deixem nos comentários o que vocês estão achando da análise. O link do livro está na descrição, se você quiser adquirir o seu, ter a sua própria interpretação e ver com seus próprios olhos o que o Sérgio Buarque de Holanda fez nesse livro. Mas é isso, vamos lá. Capítulo 5, nominado O Homem Cordial. Quando o Sérgio Buarque de Holanda ele fala sobre o homem cordial, ele está falando sobre um traço de personalidade. Sobre um traço de personalidade do brasileiro especificamente, que é o quê? Nós, por sermos uma mistura de diversos povos, por sermos diferentes entre si, diferentes com origens extremamente diferentes, ou seja, nós somos um povo que se originou de vários povos e por isso teve que aprender a conviver. Mas o que ele fala sobre o homem cordial? O brasileiro, atualmente, ele tem um traço de personalidade muito importante, que é a capacidade de se socializar entre si nas mais diversas situações. Ou seja, a gente consegue puxar conversa em qualquer lugar, a gente é como os próprios gringos escrevem, nós somos um povo muito caloroso, nós gostamos muito de contato, muito de estar perto, muito de conversar, muito de ser extravagante, não num sentido necessariamente ruim, mas num sentido muito bom, aparentemente, na realidade, porque somos intensos quando o assunto é comunicação e socialização. E isso vem, claro, né, dessa relação que nós temos entre si, por sermos extremamente diferentes. Só que o Sérgio Buarque de Holanda, ele traz uma visão que mostra que isso talvez não seja uma coisa tão boa. Por quê? Porque isso mostra que o brasileiro é um povo caloroso, é um povo interessante, é um povo amoroso, um povo que gosta de estar perto, mas também que isso pode indicar, ou seja, é o tipo de pessoa que é assim, o tipo de pessoa que é mais para fora, né, no sentido figurativo da palavra, que ela não sabe o limite da casa dela, basicamente. Ou seja, nós tratamos o país inteiro como se fosse a nossa casa. Nós, na realidade, por mais que a gente se comunique bem, a gente não se importa aonde acaba a minha liberdade e aonde começa a liberdade do outro. Ou simplesmente esse tipo de relacionamento, entre aspas, que torna a gente mais comunicativo, é uma desculpa para a gente fazer o que a gente quer sem que o outro reclame muito, basicamente. Isso se espelha desde coisas pequenas a coisas muito grandes, desde grandes manifestações em relação à defesa de certas coisas, até o cara que leva o cachorro dele para passear e deixa o cachorro cagar em qualquer lugar, basicamente. Ou seja, é muito sobre aquela voz no fundo da cabeça de todo brasileiro que fala que ele tá na casa dele, independente de onde ele esteja. Um exemplo disso é o quê? Uma coisa que eu comentei um tempo atrás, que são as comunidades. Não as comunidades, o lugar periférico, não. Comunidades é o quê? Um grupo de pessoas
que defendem, que têm as mesmas origens ou são parecidas em relação a seus valores ou a seus objetivos, essas pessoas se juntam e defendem os seus ideais e os seus valores. Só que quando eu vou escolher alguém para governar um país que é imenso, que tem diversas origens, diversas comunidades, diversos ideais, e eu só penso na minha forma de pensar, eu só penso em mim e nas pessoas que pensam como eu, não tem como eu escolher uma pessoa que governe para todos os tipos de povos, entende? Não tem como eu achar uma pessoa que ela faz o que um quer, mas ao mesmo tempo faz o que todos querem. Não existe isso num país como o Brasil, porque a gente é uma mesclagem de milhares de povos e certamente haveria um conflito de interesses, como há um conflito de interesses entre diversos tipos de comunidades. Não precisa ser muito diferente para ser assim. Existem pessoas que cresceram no mesmo ambiente, foram criadas no mesmo ambiente e defendem ideais completamente diferentes, sejam esses ideais políticos, econômicos, sociológicos ou religiosos. Mas isso tudo é meio que apagado, isso tudo é meio que esquecido e ninguém discute essas coisas porque o brasileiro ele tem que manter o papel de homem cordial. Ou seja, ele tem que fazer aquele papel da boa vizinhança, de ter aqui aquele papo, de chegar e conversar em qualquer lugar, de chegar e conversar com qualquer um, independente de onde ele esteja. É basicamente isso que o Sérgio Buarque de Holanda fala nesse capítulo. Ele fala também sobre a nossa aversão a certos rituais, aversão ao comportamentos ritualísticos. Claro, o brasileiro, a maior parte da população brasileira, ela é religiosa. Só que existem coisas que a maioria das pessoas se recusa a fazer por precisar fazer aquilo ritualmente, diariamente. Ele fala disso de uma forma meio distante, então não tem como trazer uma descrição muito profunda. Mas ele fala muito sobre como que alguns valores religiosos tomam o lugar de todos os outros rituais que seriam feitos pelas pessoas normalmente. Rituais comuns ou rituais pessoais e coisas do tipo. Quando eu falo de ritual, não é necessariamente uma coisa religiosa, tá? Ritual, eu quero dizer uma coisa que ela é feita religiosamente, repetidamente, com disciplina, entende? Coisas que são feitas todos os dias, não necessariamente alguma coisa voltada para a religião. Eu achei esse capítulo muito interessante. Esse capítulo em si, ele é um capítulo que consegue ser um espelho do restante do livro inteiro. Ele consegue trazer todos os pontos de religião, sociedade e do comportamento do brasileiro em si. Nesse capítulo, ele consegue tirar uma foto do que é a personalidade do brasileiro e do que o brasileiro está fazendo do Brasil e colocar nesse capítulo e fazendo você lembrar de tudo que ele falou nos outros capítulos sobre o comportamento dos ibéricos na chegada aqui para a colonização. Por isso que eu achei muito interessante, é um dos meus capítulos favoritos do livro. Só que mesmo assim, eu acho muito importante vocês irem lá conferir, deem a opinião de vocês aqui, tenham sua própria interpretação sobre o que ele está falando e como ele está falando. Por quê? Porque quando você lê, quando você filtra essa informação toda, é incrível, porque você consegue ver isso no seu dia a dia. Você que está indo trabalhar, está indo estudar, que convive com pessoas no seu dia a dia, você consegue perceber isso nos mínimos detalhes de comportamento. Seja em como as pessoas fazem as coisas, em como as pessoas falam, em como elas se comunicam. Você vê quem é mais comunicativo e quem não é, e você lembra do que o Sérgio Buarque de Holanda falou aqui. E isso é maravilhoso. Inclusive, eu gostaria de comentar, eu não comentei com vocês ainda, gostei muito dessa edição do livro, porque esse é um livro que ele é difícil de ler. Para mim, ele foi muito difícil de ler, foi muito complicado, mas essa edição da Cia das Letras, ela traz um conforto extraordinário. Fora que o Abapuru aqui na capa, né, traz uma referência que é outra representatividade, assim, do Brasil. Mas é isso, essa foi a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, vão conferir a nossa página lá, como eu disse. O link do livro para vocês conferirem e tirar suas próprias conclusões está aqui na descrição, então vão lá conferir. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Continuem no canal, tem coisa nova vindo aí. Tô postando 2 vídeos por semana agora. Um das análises do Raiz do Brasil e outro de uma análise de algum outro livro que eu tô lendo pra gente não ficar muito parado só nisso. Ontem eu fiz do Fahrenheit 451, se você não conferiu, vai lá conferir. É isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado.
E aguardem aí o próximo vídeo. Falou!